Vamos lá, pessoal. Deus pode ser conhecido? Eu vou ler aqui um versículo com vocês, que está lá em João, no capítulo 5, o versículo 39, diz assim: Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então é Jesus falando aqui em João 5, no versículo 39, para que nós examinemos as Escrituras, porque elas testificam de Cristo e nós julgamos ter nela a vida eterna, né? Julgais ter nela a vida eterna. Então a vida eterna se encontra na palavra, é isso que está sendo dito. Quando eu falo Deus pode ser conhecido, é o que os estudiosos chamaram de o tema dentro da teologia, de a cognoscibilidade de Deus. A cognoscibilidade de Deus. Que é exatamente essa a ideia. Você pode conhecer Deus, você pode ter um conhecimento cognitivo a respeito de Deus. Os cristãos, a gente precisa começar com isso. Deus pode ser conhecido? Sim, à medida que ele se revela. Por quê? Porque os cristãos, a Bíblia é uma religião de revelação. Ninguém descobriu Deus. Ninguém foi lá e desnudou Deus. Não é isso. Ele que se auto-revelou. Ele que desejou falar, ele que condescendeu em falar conosco. E como que ele fez isso? Através da sua revelação verbal. Ele falou com os profetas do Antigo Testamento, falou com os apóstolos e de maneira última ele nos falou através do seu filho, como está registrado aqui, que é o texto que eu li, João 5:39. Então, a resposta que eu dou é que Deus pode sim ser conhecido à medida que ele se revela. E como foi que Deus se revelou? Deus se revelou de maneira especial em sua palavra. Porque Deus também se revela na criação do mundo. É aquilo que os estudiosos chamam de revelação geral ou natural. Então, quando Deus fez o mundo, quando ele fez os céus, a terra, tudo que ele criou, quando as pessoas olham para essa criação, mesmo sem saber quem está por trás dela, a pessoa fala assim, ó, quem está por trás disso aqui é alguém poderoso, é alguém divino. Então, a criação, ela traz uma revelação natural a respeito de Deus. A nossa consciência também traz uma revelação natural a respeito de Deus. Nós, por sermos um ser moral, temos a lei de Deus gravada em nós. Então, nesse sentido, essa revelação, ela é natural. Só que essa revelação natural, ela não é suficiente ou é capaz de prover salvação para o homem. Para ter um conhecimento salvador a respeito de Deus, ou seja, para conhecer Deus como Pai, para conhecer Deus nos seus atributos, as qualidades de Deus, como Deus é, o que Deus faz, nós precisamos das Escrituras. Então, o conhecimento confiável do Senhor, seguro de quem Ele é e do que Ele faz, está nas Escrituras. Então, Ele nos falou de maneira última através do seu Filho, Jesus. Então, está tudo registrado aqui nas Escrituras. Então, as Escrituras, elas são suficientes. Quando a gente para pensar sobre as Escrituras ser a revelação especial de Deus, verbal de Deus para nós, nós precisamos guardar algumas coisas. Por exemplo, a Bíblia é uma revelação progressiva. O que significa? Lá no Gênesis, Deus foi falando, e aí à medida que ele foi falando, a revelação foi abrindo mais. De uma forma que aqui no Novo Testamento, nós temos o ápice da revelação de Deus. Então, tudo que o homem precisa saber para viver para Deus nesse mundo e para a sua salvação, né, para ser salvo e para viver para a glória de Deus, se encontra nas Escrituras. As Escrituras, ela foi expirada. Ela saiu de dentro de algumas coisas, saiu de dentro, foi soprada por Deus. Então, toda a Escritura é proveitosa para que nós possamos conhecer a Deus, conhecer o Filho de Deus, porque a Bíblia fala de Jesus, conhecendo Ele, nós coloquemos a nossa fé nele e sejamos salvos para a glória do louvor do nome de Deus. Então eu digo que Deus pode sim ser conhecido e o conhecimento de Deus se encontra aqui nas Sagradas Escrituras, na sua revelação especial para nós.
que é suficiente. Então, vamos falar aí, nós somos todos teólogos, em cima desse ponto aqui. A Bíblia como sendo a revelação confiável de Deus para nós. E aí a gente pode trabalhar alguns temas aí para a gente ter cuidado. A experiência é válida, mas ela não é confiável como as Escrituras. Ok? Os místicos, as questões místicas, elas existem? Acontece sim, mas elas precisam passar pelo crivo das Escrituras. A tradição às vezes é boa, você tem uma tradição boa? Tem. Só que a tradição precisa estar debaixo do crivo das Escrituras, porque a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, que foi soprada por Deus para nós. Forte abraço.